Boa noite, boa noite não, boa tarde, boa tarde. Tô acostumado a fazer live só à noite. Quando faz à tarde eu perco o rumo das coisas. Já é meio-dia, né? Então é boa tarde. Galera, olha só, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a chave do relacionamento pra você de turmas cheias. E cara, esse tema ele é muito foda, pode ter certeza que vai ser a live de hoje vai agregar muito na sua vida profissional. Eu convidei o Rafael pra gente abordar esse assunto e pode ter certeza que vai valer muito a pena. Pra você que tá aqui a primeira vez, que ainda não me conhece, eu me chamo Raikar, sou criador do Hitbox. E eu ajudo profissionais de educação física a ganhar dinheiro trabalhando pouco. E eu fiz isso durante muito tempo. Eu dava aula em academia e eu ganhava uma quantidade que pra mim era boa, R$ 10.000 por mês, trabalhando 2 horas por dia. Então pra mim tava muito bom. E depois eu criei o Hitbox e hoje eu ajudo profissionais de educação física no Brasil todo e agora a gente já pode dizer que até no mundo, né? Porque o Hitbox já estão em 5 países. A alavancarem suas vidas profissionais, a melhorarem sua condição financeira, a trabalharem pouco, a terem mais tempo. E a nossa ideia é ajudar você. Então toda quarta-feira vai ter live aqui nesse Instagram para ajudar você. Beleza? Deixa eu chamar aqui o Rafael logo que a gente já vai direto ao assunto, não tem enrolação. Cadê? Cadê meu celular que não me ajuda? Deixa eu chamar ele aqui, galera. Aí. Vamos nessa. Vamos nessa. Fala, E aí, Matheus. como é que você tá, cara? E aí, tudo certo? E você? Quanto tempo? Quanto tempo a gente nem se fala, cara? Quase não se fala, velho. Não aguento toda hora tu me enchendo o saco. Ainda E bem que a aí, gente mano? vai. Se apresenta pra galera aí. Acho que muita gente já te conhece, mas se apresenta pra quem não te conhece. Conta assim, de forma bem rápida, assim, um pouco sobre você, das suas coordenações, do papel que você tinha em algumas academias e o papel que você tem hoje também dentro do Hitbox. Beleza, boa tarde, galera. Como o Raika falou, eu me chamo Rafael. Eu sou formado há 7 anos, né, em educação física. E minha base inteira antes da formação foi a natação. Eu trabalhei muito com a natação por oportunidade, né? Porque eu tinha que pagar minha faculdade e era a única oportunidade que eu tinha na época. E eu me apaixonei pela natação e lá naquela época eu tinha 3 sonhos quando eu me formasse, que era virar coordenador de alguma academia, outra era dar palestra, né, em uma convenção, principalmente aqui em Brasília, que é o Brasília Capital Fitness, que é um evento muito grande, né, da área de educação física, era o meu sonho, e ser dono, né? E graças a Deus eu conquistei quase todos eles, né? Eu fui coordenador em 2 grandes academias aqui em Brasília. Hoje eu sou Master Coach do Hitbox e eu trabalho ministrando curso de formação junto com esse cara aí, junto com o Raika. E o único sonho que eu não conquistei ainda foi o de ser dono, mas já mudei já um pouco aí as minhas concepções, né? Eu tenho outros objetivos. E hoje aqui dentro do Hitbox eu trabalho com gestão de pessoas, né? E dou curso de formação e trabalho com uma equipe de liderança. E graças a Deus eu me encontrei total porque eu amo o que eu faço hoje. E é por esse motivo que hoje tudo explica o que aconteceu na minha vida, né? Eu sempre quis ser coordenador, e como eu falei, já participei de 2 coordenações. E quando eu saí da primeira coordenação, eu falei que eu não queria mais. Passou um tempinho, coordenador de novo. E meu pai, esse é meu karma, ser coordenador e gestão de pessoas. E, cara, hoje eu entendo o porquê e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? De perfil de personalidade, como que as pessoas agem, interagem
e pensam. Eu acho que isso é muito importante e você que está acompanhando aqui, com certeza você vai conseguir entender um pouco mais como encher as suas turmas, como lidar com os seus alunos. Não é isso, Wesley? Show, man. O Rafael, eu conheci o Rafael, velho. Rafael, ele acordava 4 horas da manhã para dar aula. Chegava em casa no início do Hitbox. Eu ligava pro Rafael 8 horas da noite para falar de alguma coisa relacionada ao programa. O Rafael já estava dormindo. Falava, porra, desse jeito não dá não, pô. Sai desse desgrama dessa empresa aí, porque não tá dando não. E Rafael é o típico profissional de educação física, né? Era, né? Aquele que começa a dar aula às 6 horas da manhã. E eu fui uma das pessoas que estimulei ele a falar, cara, abre mão disso, abre uma turma que tu vai ganhar muito mais dinheiro. Tu pode falar um pouquinho dessa experiência para a galera aí? De quanto da hora que o horário que você acordava, quanto tempo você trabalha hoje, porque eu acho que você é a prova viva de tudo isso que a gente vende hoje, tudo isso que a gente defende hoje aqui no Hitbox, né? Exatamente. Cara, e eu não acordava 4 horas da manhã. 4 horas eu já estava suado. Já estava suado. Eu acordava 3h30, que eu saía com meu padrasto para chegar na Asa Norte, uns 30 minutos antes da academia abrir. E eu trabalhava o dia inteiro. Na live que você fez com o Eckley, né? Semana passada, eu me identifico demais, né? Com essa rotina aí do tradicional professor de educação física, né? Muitos passam o dia inteiro trabalhando para ganhar um salário assim que às vezes mal dá para pagar as contas. Então, assim, eu acordava 3h30 e é realmente isso que o Raika falou, é real. Tava 8 horas da noite, eu já estava dormindo, já estava morto de cansado, né? Nesse início, né, que ele me convidou para participar do programa, eu não conseguia entregar nada para ele, reunião tinha que ser meio-dia, porque era muito tenso mesmo, era muito tenso. E a partir do momento que a gente foi conversando um pouco mais, e eu vi que isso era uma oportunidade muito grande, né, de fazer parte do Hitbox, eu comecei a me dedicar mais e ele me encheu o saco. Rafael, pelo amor de Deus, velho. Tu já foi coordenador 2 vezes, você já tem uma experiência, já tem isso, você vai ganhar esse salário e vai acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Sai dessa merda, ele falava desse jeito, sai disso, cara. Tu merece mais. E eu ouvia aquilo todo dia, né? Então, até que um dia eu resolvi, com aquele frio, né? Meu pai do céu, aquele frio no estômago, assim, de ai, meu Deus, será que vai dar certo? E eu resolvi largar tudo isso e montei minha própria turma. Eu já ministrava aula de Hitbox, eu já dava curso de Hitbox e não dava aula ainda, sabe? Então, eu ministrava curso, tudo que o Raika falava lá, eu ainda não colocava em prática em relação a dar aula de Hitbox. E foi aí que depois eu dei um basta na minha vida de, chega, vou fazer o que esse cara tá me falando para fazer, quero saber se dá certo. Larguei várias turmas, né? Fiquei só em 2 turmas à tarde, porque realmente eu tenho uma gratidão enorme com a natação, né? E eu amava muito fazer aquilo. Aí eu fiquei só em 2 turmas e resolvi abrir uma turma. E não foi em academia, foi numa escola, né? Uma escola pública aqui. Eu fui na direção e pedi uma autorização para dar aula lá à noite. Eu montei uma turma e eu dava aula terça e quinta. Ainda dou, né? Por conta da pandemia. Quando passar tudo isso, vai voltar. Eu dou aula terça e quinta. Eu ganho muito mais do que eu ganhava dando aula o dia inteiro. O dia inteiro. É tipo 50 minutos de aula, 50 minutos de aula na terça, 50 na quinta. Eu ganhava muito mais do que eu ganhava o dia inteiro. Então, assim, realmente o Hitbox e esse cara aí mudou a minha vida. Por fazer eu entender que é possível, sim, ganhar mais dinheiro e trabalhar pouco. Que show. Massa, mano. O Rafael, velho. A história do Rafael é muito massa. Isso é só um trechinho. Qualquer dia a gente vai postar no nosso... Tu já até gravou, né? Pra gente postar. Já. Até chorei na minha história. Já até chorou, né? E é muito interessante, porque, cara, aquilo, o conhecimento que a gente tem, eles nos trouxe até aqui. Isso serve para todo mundo que está aqui na live, para o Rafael, para mim. O conhecimento que a gente tem, ele nos trouxe até aqui. Agora, para eu chegar
no próximo nível, no próximo degrau, esse conhecimento aqui já não é suficiente. Porque se ele fosse suficiente para eu estar no próximo nível, eu já estaria no próximo nível, eu não estaria aqui. Então é muito comum os profissionais de educação física, os professores sentirem medo de abrir mão de uma segurança, né? Porque segurança não existe, uma segurança com medo de arriscar para ter algo melhor. Então hoje você trabalha 2 aulas por semana só, né? Duas, 2 aulas por semana. 2 aulas por semana, 50 minutos cada. Recebe mais do que quando acordava 4 horas da manhã e trabalhava todos os dias. Então, uma coisa assim que a gente como professor precisa entender que é o seguinte: se você tiver medo de arriscar, medo de abrir mão de algumas coisas em prol de coisas maiores, você nunca vai sair, você nunca vai alcançar o próximo nível. E isso, infelizmente, não é para todo mundo, porque tem pessoas que vão ter medo a vida toda. Se tu sentiu medo quando tu largou, eu lembro que tu falava, caralho, velho, vou largar. Lembro que tu ficou com medo, assim, né? Tipo, medo do novo, que é normal, né? Sentir esse medo. Deu uma travadinha aqui, mas eu entendi. Sim, fiquei muito medo mesmo. Meu pai do céu, vou largar aqui anos, né, de experiência na natação e vou para algo novo. Ixi, você travou aqui para mim um pouco. Tá travando você pra mim, eu tô travando pra tu? Tá, sim. É mesmo? Eu paguei a internet, viu? Será que são os comentários? Eu vou desativar os comentários. Tá travando ainda? Voltou? Eu Voltou? consigo te ouvir, mas você tá embaçado. Sério? Deixa eu desativar os comentários pra ver. Tá voltando, eu acho. Voltou? Ainda tá um pouco embaçado, então minha vista que tá embaçada. Maria, tu tá travado ainda. Voltou? Tô te ouvindo, mas só voltou. Voltou? Voltou? Voltou. Você tava travado, mas voltou. É? Bora. Não sei Sim, o que é. Se travar de novo, tu fala. beleza. Sim, e pra galera ficar ciente aí, eu tive muito medo mesmo. Que era anos de natação, mais de 10 anos de natação, com um nome feito aqui em Brasília, né? Muitas pessoas me conhecem aqui da área da natação, como profissional. E assim, eu tinha muito medo, porque eu nunca tinha dado aula de hitbox. Eu dava curso de formação, mas não tinha dado aula de hitbox. Então, assim, cara, foi uma mudança extraordinária na minha vida e eu agradeço muito por fazer parte disso aqui tudo, né? Oh, maravilha. E assim, depois vamos fazer uma outra live com um tema onde a gente possa abordar um pouco mais nesse sentido, para a galera entender a questão da tomada de decisão, né? Algo mais ou menos como a gente estava falando semana passada, mas a importância de você não ficar acomodado. Vamos fazer uma live para falar só sobre isso, né? E hoje, assim, hoje a gente tem um tema muito foda para falar, né? Que é tipo a chave do relacionamento para ter turmas cheias. É muito importante ter turmas cheias. E os professores, calma aí, pessoal. Deixa eu só fechar essa janela aqui. Que tudo que é barulho que passa ali dá para ouvir. Pronto. Tipo assim, as coisas possuem padrões, possuem técnicas para que as pessoas tenham turmas cheias. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E eu já quero até começar abordando o seguinte, uma das coisas que eu falo muito nos cursos de coach hitbox que a gente faz. Cara, o aluno ele não está muito preocupado com seus títulos, ele está mais preocupado com o quanto você se importa com ele e com os resultados que você entrega. Então tem muitos professores que ficam preocupados assim, cara, eu tenho que ter uma pós-graduação para eu ter uma turma cheia, para eu ter muitos alunos. Não tem nada a ver, nada a ver. Eu preciso ter um mestrado para eu ter muitos alunos, porque o mestrado me dá um título, né? Me dá uma posse, uma autoridade. Não tem nada a ver com isso. Os seus resultados, eles convencem muito mais as pessoas do que o seu título. Então, tem professores que possuem pós-graduação
e que não tem aluno, tem menos aluno do que um professor que às vezes é estudante de educação física. Então, na verdade, o trato, né, e o resultado, se o aluno está preocupado, se você se importa com ele, se ele vai para a sua aula e ele se sente bem, se você é uma pessoa carismática, se você consegue envolver o seu aluno, se você consegue fazer com que ele esqueça todos os problemas dele lá fora, porque se ele vai para a sua aula, se ele vai para a aula, ele quer esquecer de tudo. Então, até uma coisa que a gente, como professor, tem que entender aqui. É por isso que, na minha opinião, não é qualquer pessoa que pode dar aula de aula coletiva. Não pode dar aula coletiva. Porque é completamente diferente você ser um professor de musculação e você ser um professor de aula coletiva. Quando você é um professor de coletiva, de dança, de hitbox, de jump, de spinner, meu amigo, você pode estar mal. As mulheres podem estar de TPM, mas o seu aluno, ele quer a aula dele lá em cima. O relacionamento é diferente com uma sala de musculação, onde você não precisa, né, tipo, não precisa ter um relacionamento muito aprofundado com o aluno, coisa que na aula coletiva é completamente diferente, né? Exatamente. E assim, E você falou uma coisa que é super importante. Como eu falei, né? Ah, nas minhas coordenações, qualquer coordenador, qualquer dono de academia não vai olhar o currículo da pessoa assim, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho isso. Isso não é critério para você aprovar alguém para colocar na sua equipe. Não tem nada a ver. Tipo, é um mínimo passo ali. Tem mestrado, isso, legal. Deixa eu trazer essa pessoa aqui para eu ver como que ela é. Deixa eu na colocar ela prática, numa aula. Deixa eu colocar ela numa aula aqui que eu quero ver como ela é. Então, assim, currículo é exatamente como você falou, não faz uma diferença. As pessoas não querem saber se você tem mestrado, doutorado, algo do tipo. Ela quer saber se você é um ótimo profissional, né? Se consegue ter turma cheia, e isso que é o importante para o dono da sua academia. E é sim. exatamente o que você falou. E na sua opinião, assim, tu acha que sei lá, tem alguma coisa assim específica que motiva as pessoas a saírem de casa para ir para a aula do professor? Ou, sei lá, hoje em dia a gente está em pandemia, né? Os coaches de hitbox, por exemplo, podem dar aula online. Mas, na sua opinião, assim, o que motiva essas pessoas? O que faz com que elas, sei lá, saia do sofá para ir treinar online, saia do sofá para ir para academia, para ter uma aula? Tu acha que tem alguma coisa em específico? Cara, essa é a melhor pergunta, né, para a gente ter turma cheia. Primeiro porque, assim, a maioria da população não treina, né? E, assim, tem muitas pessoas que têm dificuldade mesmo, que, tipo, tem que criar um hábito. E essa é a melhor pergunta a se fazer, né? Você como profissional. O que que eu preciso fazer? O que que motiva as pessoas a saírem de casa para ir para academia? É uma das coisas que a gente fala no curso também. É a primeira coisa que eu falo no curso. Porque, assim, a pessoa, quando ela chega na academia, ela treina, entendeu? A parte mais difícil é ela sair de casa, sacou? Porque quando você está na academia, você vai treinar. Então, assim, tem duas coisas muito importantes que vai fazer essa pessoa ser o seu aluno, seja de forma online ou de forma presencial. Primeiro, é o treinamento, né? O treinamento. E eu costumo dizer que o tipo de treinamento, as suas aulas, elas não podem ter gosto de remédio. Eu faço analogia principalmente da dipirona. Acho que todo mundo aqui conhece a dipirona, né? Que é um remédio ruim pra caramba, meu pai do céu. Só que assim, quando você tá lá com febre, né? Você toma a dipirona, é muito ruim, mas logo você fica bom, fica zerado, né? Eu faço analogia a treinamento, principalmente as pessoas que não gostam de treinar. Eu, particularmente, eu não gosto de treinar musculação, mas eu sei que dá muito resultado, né? Que as pessoas precisam treinar e tal. Então, assim, é algo ruim para mim, mas eu sei que dá resultado. Imagine se a gente tivesse um remédio gostoso. Eu costumo dizer isso lá no curso também, né? Que é aquele remedinho, xarope, rosinha, que é delícia. E quando eu era criança, mãe, tô tossindo, me dá esse remédio que eu gosto muito. Né? E se deixasse, eu ia tomar no gargalo. É um remédio que dá resultado e é muito gostoso. Então, a atividade física, né? Se ela for de forma divertida, é algo que vai dar muito prazer para as pessoas. E é por isso que eu amo hitbox, é algo que é muito divertido e que entrega muito resultado. É por isso que a tendência de ter turmas cheias é muito maior.
Porque imagine você treinar de forma divertida. Então, o primeiro passo é você ter um tipo de treinamento super legal. Se você não tiver, né, se as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, mesmo assim, com o tipo de treinamento que você trabalha, que seja, sei lá, qualquer outra modalidade coletiva ou musculação, você precisa ter um relacionamento interpessoal muito bom, que é o que o professor precisa entender, né? Que as pessoas são totalmente diferentes uma das outras, né? E você precisa entregar e tratar ela da forma que ela gostaria. E eu costumo dizer que o maior erro do mundo é você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Porque se eu sou diferente de você, isso não faz sentido. Entendeu? Então, assim, o professor ele precisa entender que lá na sala dele tem pessoas que pensam diferente, que interagem diferente e que reagem diferente. Então, se você tem esse conhecimento e sabe a ferramenta para tratar a pessoa de forma que ela gostaria de ser tratada, com certeza você vai ter uma turma muito cheia e a gente vai conversar mais sobre isso aqui. Foda. É, justamente, cara, essa questão do treinamento, eu acho isso incrível, assim, porque uma das coisas que você tem, a primeira coisa que a gente, que faz com que a gente atrai as pessoas é que realmente seja algo interessante, que o treinamento chame a atenção. Então, tem que ser algo que as pessoas achem interessante, né? E nem todo mundo gosta da sala de musculação. Quem gosta da sala de musculação gosta da sala de musculação. Mas, por exemplo, 3 a cada 10 pessoas praticam atividade física, 7 a cada 10 são sedentários. Então, é muito mais fácil a gente alcançar as pessoas, às vezes, num treinamento divertido, e foi por isso até que o hitbox surgiu, porque eu via que muitas pessoas queriam dançar e não conseguiam, e as pessoas queriam treinar, queriam emagrecer, e a dança não entregava isso para as pessoas, porque a dança tem um foco lúdico, então o hitbox surgiu por isso. Porque, cara, tá aqui a vontade das pessoas de treinar, de dançar e de fazer algo divertido, junto com a vontade de ter resultado e a necessidade de ter resultado. Então, unir tudo e surgiu o hitbox. Então, quanto mais atrativo, quanto mais diferente, assim, chamativo o treino, mais tende a envolver as pessoas, né? A fazer com que as pessoas fiquem. E tu falou algo interessante, a questão de que as pessoas são diferentes. Nós sabemos aqui, eu não sei se os professores sabem, mas tu vai falar mais sobre isso pra gente, que há aí uns 4 tipos de personalidade, né? E a gente vê, assim, muitos professores querendo. Aquele professor que é mais carismático, ele chega e é carismático, é brincalhão com todo mundo, mas nem todo mundo vai ver isso com bons olhos, né? E já tem, porque tem professor que é totalmente extrovertido e tem alunos que são mais reservados. Então, assim, fala um pouco pra gente dessa diferença de pessoas, para que os professores que estão aqui na aula entendam que nem todos os alunos têm que ser tratados da mesma forma. Se ele trata todos os alunos da mesma forma, ele vai alcançar apenas os alunos que se identificam com aquela forma que ele aborda as pessoas. E tem outros alunos que devem ser abordados de outra forma para que eles também sejam alcançados e, de certa forma, ele conseguir incluir todo mundo na mesma turma. Fala para a gente um pouco sobre esses tipos diferentes de pessoa. Exatamente, Raika. E assim, no início eu falei, né, as duas questões, que é tipo de treinamento, que está voltado a resultado, né, e o professor que está voltado a relacionamento. E exatamente existem 4 tipos, né, de pessoas, perfis de personalidades, que são perfis diferentes. 2 deles estão mais relacionados a resultado. Então, eles vão muito mais por conta do resultado que a atividade física vai transformar, né? Que vai fazer na vida dele. E 2 tipos de pessoa é muito mais voltada ao relacionamento. Então, assim, você já parou para pensar que tem pessoa que vai para a academia não está nem ligando para o resultado que ela vai ter? Tipo, ela vai lá porque o professor faz muito bem para ele, sacou? E tem aluno que vai lá, não é pelo professor, vai lá porque ele precisa treinar. O professor vai ajudar, né? Se ele fizer tudo que a gente vai conversar aqui, mas ele está muito mais lá pelo resultado que ele vai ter. Então, 2 tipos de pessoas, né? Tipos de personalidade estão voltados mais para o resultado e 2 tipos de personalidade mais pelo relacionamento. E assim, uma coisa que os professores precisam entender são esses 4 tipos de pessoas. Vamos colocar numa aula coletiva, né? Sei lá, se tem uma turma cheia.
você é uma pessoa super carismática, divertida, vai começar a sua aula de hitbox ali. Você precisa entender que aquelas pessoas que estão ali na frente da aula, geralmente, assim, a comissão de frente, assim, geralmente são as pessoas mais descoladas, né? Aquela, fala, professor, e aí, como é que você tá? Né, um papo mais descolado, aquela pessoa que já vai com a roupa mais chamativa, que quer estar ali na frente justamente para ser muito bem vista, né? Já tem um tipo de pessoa, essas pessoas aí, na verdade, elas já pegam a garrafinha e colocam lá na frente. Já viu pessoa assim? Aqui é o meu lugar, eu sou o que vou ficar na frente do professor, tá? Vou colocar os 4 tipos de pessoas primeiro, depois eu vou voltar aqui. Aí já tem uma pessoa que fica assim, mais no meio da turma, geralmente um pouco mais pro cantinho, assim, né? Tem uma pessoa que fala um pouco menos, né? Fala tranquilo com o professor, assim, mas é uma pessoa um pouco mais reservada. Aí tem um certo tipo de pessoa, de aluno, que ele entra no mesmo horário, na aula, ele fica no mesmo lugar todos os dias, ele faz as mesmas coisas, ele cumprimenta as pessoas do mesmo jeito. É um tipo de aluno. E tem aquele aluno que fica lá no final da sala, lá no cantinho, bem assim, ó, que se tivesse uma cortina assim, ele ia se esconder e ia treinar sozinho ali. E é basicamente esses 4 tipos de pessoas, né, que frequentam as nossas aulas. E cada um, né, é um perfil de personalidade. Então, assim, os professores, eles precisam entender que aquela galera que está ali na frente é a galera que gosta mais de aparecer. É aquela galera que gosta muito de relacionamento, de se mostrar, por isso que ela está muito bem vestida, por isso que ela está chamando atenção e tal. O que a gente precisa fazer para que essas pessoas continuem lá? É justamente entregar o que ela está esperando. Se ela quer aparecer, você faz ela aparecer. No dia que você fizer assim, ó, Ana Paula, você está aqui na frente, vem treinar aqui do meu lado. Meu pai do céu, essa Ana Paula, ela vai te dar 9 presentes durante o ano. Vai te dar um carro, vai te dar um iPhone, vai te dar tudo. Porque ela está lá justamente porque ela gosta muito de aparecer. Sacou? E algumas pessoas, alguns professores, né, tipo assim, não, essa pessoa é muito metida, ela é muito parecida, não sei o que, tá? Tem pessoas que a gente se identifica melhor e tem outras pessoas que não. Tem gente que a gente vai achar, quem nunca falou assim, nossa, aquele meu aluno lá é muito chato? É justamente porque o seu perfil não bate muito com o dele, né? A tua maneira de pensar, de interagir, de reagir não é parecida com a dele. Então, assim, é natural. Ele gosta muito de estar ali. O que você precisa fazer é encontrar uma maneira de chegar nessa pessoa. Porque eu tenho certeza que todo mundo que vai na sua aula gosta muito da sua aula. Então, assim, a galera que está ali na frente, quer aparecer, você faz o quê? Coloca ela para aparecer. Vem cá, vamos treinar aqui na frente. Galera, olha aqui, fulano vai treinar comigo. Posta lá uns stories, marca ela vai adorar. Pronto. Então aí você já entregou, já entendeu como que ela gosta de ser tratada. Aquela galera que é um pouco mais, que fica mais no meio da turma, assim, que fala um pouco menos, que é aquela pessoa que chega, tudo bem, professor? Tudo bem. E só fala isso e pronto. Muitas pessoas, principalmente os professores que são mais carismáticos, tendem a achar essa pessoa grossa. Nossa, esse mal educado não fala comigo direito, que não sei o quê. Cara, só dele estar aí na tua turma, ele gosta de estar ali, né? Então, assim, é o jeito dele. Então, você precisa entender o jeito dele. É aquela pessoa que ela tá ali para treinar. É uma pessoa super objetiva. Ela tá ali para treinar e para ter resultado, né? Então, a forma de falar com essa pessoa tem que ser diferente. A da frente lá, você coloca ela para aparecer um pouco mais. Essa pessoa que é muito mais objetiva, você tem que tratar ela do jeito que ela gosta, quer ser um pouco mais objetivo, explicar o que ela está perguntando apenas. Ah, professor, é assim que agacha, isso e isso? Sim, é assim que agacha, faz isso, fosse um calcanhar e pronto, ela vai adorar esse atendimento. E é muito comum isso acontecer nas academias, principalmente com um recepcionista, né? Já viu que chega uma pessoa lá e fala assim, quanto é a mensalidade que eu quero me matricular? O recepcionista fala assim, então, antes de eu te passar o valor, eu preciso que você preencha. Ele fala, não quero, me fala o valor que eu quero me matricular. Aí ela, não, mas eu preciso. Ele vai embora.
porque é uma pessoa super objetiva. Então, a gente precisa entender que a gente precisa entregar o que ela está querendo ali, tá? Então, essa galera que fica mais assim, da segunda fila para trás, é uma pessoa que é mais contida na dela e fala muito objetivamente. Agora tem aquela pessoa que faz tudo do mesmo jeito, chega no mesmo horário, te cumprimenta do mesmo jeito, coloca o material dela no mesmo lugar, e qualquer coisa que saia da normalidade já deixa essa pessoa desconfortável. Acho que você está se identificando aí um pouquinho, né, também. Já passei muito. Massa. E assim, essa pessoa, ela costuma fazer as mesmas coisas. E o tom de voz dela é assim, ó. Ele é o mesmo tom de voz sempre. E uma pessoa que pergunta muito, professor, esse exercício é para quê? Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está fazendo aquilo? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? É uma pessoa que gosta de saber com detalhes o tamanho da sala, o porquê que está sendo assim, por que a gente faz esse tipo de treino. É aquela pessoa que questiona muito o professor. E muitas vezes o professor também não gosta, né? Mas ela quer saber. É natural dessa pessoa de saber o porquê que ela está fazendo isso. Então, se ela está perguntando, explique com detalhes. Explica tudo com detalhes. Um exemplo, vai fazer um desafio. A pessoa vai falar, professor, como é que funciona o desafio? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Manda um áudio para ela de 10 minutos, se possível. Ela vai adorar. Tem gente que odeia. Tu odeia, né? Eu odeio. Rafael manda áudio de 2 minutos, eu falo, velho, isso que tu falou em 2 minutos, dava pra tu ter falado de 1 minuto, eu tenho certeza. Então, assim, esse tipo de pessoa, ele gosta de muitos detalhes. Quanto mais detalhes você entrega para ela, ela vai adorar. E tem aquela pessoa que está lá no fundo, pertinho da parede, que é super tímida. É uma pessoa que gosta muito de viver em sociedade, assim, só que é uma pessoa muito mais contida, sabe? É uma pessoa bem reservada, que fala um pouco mais baixo, e ela não gosta de se expor. No dia que você pegar aquela pessoa que está lá atrás e falar, vem aqui, fulano, fala aqui para todo mundo, ela nunca mais vai voltar na sua aula. Nunca mais. Ela tá ali, ela tá adorando. No dia que você expor essa pessoa, colocar ela lá na frente, que seja para cantar parabéns ou algo do tipo assim, ela nunca mais vai voltar na sua aula. Então é isso que todo mundo precisa entender. Que tem um porquê das pessoas se posicionarem na aula, tem um porquê de fulano falar um pouco mais alto, um pouco mais baixo. E tem um porquê das pessoas agirem como elas agem. E é isso que a gente aborda lá na nossa mentoria com profundidade, né? Que é o método DISC e tal. Não dá para falar aqui agora, porque senão a gente vai ficar até amanhã. Mas assim, só de entender que as pessoas são diferentes e que você precisa tratar a pessoa de forma diferente, já vai dar um resultado muito grande na tua turma. Exatamente. E assim, uma coisa que muitos professores não sabem disso, né? Então, cara, se você está aqui na live, já anota isso. Você precisa entender que você possui esses 4 tipos de pessoas na sua aula. E o mais interessante ainda, você precisa, logo de início, conseguir identificar essas pessoas na sua aula. Você chegou na aula, já começa a identificar as pessoas, porque isso é fundamental para que você conquiste o seu aluno, para que você mantenha aquela pessoa ali contigo. E assim, ó, a gente vê que alguns professores chegam a ser desagradáveis, né? Porque a gente sabe que a pessoa, eu, por exemplo, eu sou muito carismático, mas se eu não conheço de imediato, assim, quando eu vou na aula, eu sou muito quieto, sou calado, sou bem de analisar, sou bem de olhar. Se a pessoa chegar comigo, e aí, já fazendo uma gracinha comigo, brincando, me colocando apelido, ela já arrumou um inimigo, assim, né? Então, assim, tem alguma técnica para que esse professor consiga chegar na aula e, caramba, deixa eu analisar aqui, deixa eu, sei lá, tem alguma coisa que ele pode fazer para ele identificar esse perfil de pessoas dentro da sala? Então, o primeiro passo que você precisa fazer é fazer uma pergunta para a pessoa, né? Como você falou, só dela, o jeito dela andar, o jeito dela se vestir, se você tem apurado, né, o perfil de personalidade e se aprofunde bastante em relação a esse tema,
Você só da pessoa andar e se vestir, você já começa a fazer uma análise ali. Ah, eu acho que aquela fulana ali é assim, assim, assado. Mas assim, você precisa fazer uma pergunta para ela de uma forma simples, né? Nem muito mais descolado, como você falou. E aí, que não sei o quê? Não precisa, né? E nem muito mais baixinho, assim. Você precisa ouvir a pessoa, né? A partir do momento que ela começa a falar, você já identifica. Ela foi mais objetiva, ela perguntou muito mais, ela falou um linguajar muito mais descolado, ou ela está mais tímida. Da primeira palavra, a primeira coisa que ela falar para você, você já consegue identificar o perfil dela. E daí você já vai moldando, né, a tua maneira de falar com cada pessoa. Mais tímido, você fala um pouco mais baixinho, nivela um pouco mais, entendeu? Então, assim, é muito importante ouvir as pessoas, né? Antes de você começar a jogar um bocado de informação ali para ela. Show. E assim, com isso, assim, para deixar bem claro, a gente não está dizendo que você não tem que ser um professor carismático, a gente não está dizendo que você não tem que ser um professor comunicativo, pelo contrário, você tem que ser. E se você já participou de alguma aula minha, alguma aula meu, você vai me ver sendo muito comunicativo com todo mundo, mas logo nos primeiros segundos você já consegue identificar o perfil de cada pessoa. E aí você já porque tem professor que ignora isso, né? Tem professor que... Oi, tudo bem? Como você está? Beleza? E a pessoa fala, tô bem. E ele continua... Então, ele ignorou um sinal que a pessoa deu de que a pessoa, às vezes, é mais diretiva e ele tá ali, ainda não... Ele não molda o seu tratamento para a realidade daquele professor, né? Sim, Uma coisa... Muitas vezes acontece assim, né? Tu chega, e aí, tudo bem? Que não sei o que, o aluno. Bom dia. Aí tu fala, nossa, que grosso. Meu pai do céu, mal educado. E não é apenas a personalidade da pessoa que é assim. Então, o professor tem que ter esse cuidado, né? Porque ao invés dele ganhar, ele pode acabar perdendo alguns alunos por não conseguir identificar e não conseguir lidar com cada perfil de pessoa, né? E eu ia falar uma coisa aqui que era muito interessante que eu acabei de esquecer. Então eu vou falar. É o Fala, seguinte, enquanto eu para lembro. ficar claro ainda para as pessoas que estão assistindo. É porque assim, o professor, principalmente de coletiva, né? Aquele professor alto astral, fala um pouco mais alto, né? Vamos lá, galera, e tá animando a galera tudo. Isso é muito importante que seja realmente assim, né? Que seja motivador, que você exale alegria, felicidade, né? E alto astral. O que vai mudar é basicamente no seu tratamento individual com a pessoa, entendeu? Se você acerta no tratamento individual com a pessoa, na hora da aula, ele já... Cara, eu gosto muito do Haiká, porque quando ele vem falar comigo, ele não fala igual doido, igual ele tá fazendo na aula. Ele fala da maneira que eu gosto. Lá eu tô entendendo que tem várias outras pessoas, e pessoas gostam, algumas pessoas gostam disso. Então, assim, não é... Imagina, você está numa aula coletiva e vai falar... Às vezes vai falar um pouco mais alto, às vezes vai falar mais baixo. Não é assim. É uma aula coletiva. Você tem que, né? Ser alto. Energia lá em cima. Lá em cima. Agora, quando você vai tratar com a pessoa individualmente, É diferente. E uma outra coisa, um outro ponto que é muito importante, que para mim é determinante para que você ganhe o seu aluno, porque é o seguinte... Se você quer ter turma cheia, você precisa conquistar o seu aluno. A confiança, a amizade do seu aluno é conquistada. E eu sempre defendi isso, eu sempre fiz isso muito nas minhas aulas. Você não ganha um aluno, não é na aula. A aula é apenas a cereja do bolo. O segredo para você manter uma turma cheia e você conquistar seu aluno é fora da aula, é antes da aula e depois da aula. É o contato que você tem de você perguntar se ele está bem. Eu, por exemplo, eu dei aula muitos anos de aula coletiva. Eu nunca comecei nenhuma aula sem falar com cada aluno, pegar na mão de cada aluno. E aí, como é que você está? E eu já identificava o estilo dos meus alunos. Então, cara, tem aluno que eu sabia que gostava das minhas brincadeiras. E aí, minha irmã, como é que você está? Pintou o cabelo de novo? Já puxava uma gracinha. Já tinha outras pessoas um pouco mais reservadas, as pessoas mais de idade que eu abraçava. Então, assim,
eu nunca comecei uma aula sem antes falar com pessoa por pessoa quando eu dava aula, né? Hoje, nos aulões que a gente viaja para dar aí, são mais difíceis porque são 200 pessoas no aulão. Mas na turma, o que, sem dúvida, faz você ganhar o aluno é o seu relacionamento antes da aula, de você cumprimentar cada um e se realmente se preocupar, olhar no olho da pessoa e falar, você está bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem? E pós-aula, né? De falar com todo mundo, despedir de todo mundo e pessoal, tipo WhatsApp. E aí, como é que você está? E aí, grupo, como vocês estão? Se o seu aluno está passando por algum problema, você ir visitar o aluno, você se voluntariar a ajudar. Essa, para mim, é uma dos maiores segredos para a gente encher turma. Porque se você... É por isso, assim, que é igual a questão, assim, tem professor que, eu quero receber bem, quero ganhar muito dinheiro. Mas a chave para você ter dinheiro não é o dinheiro. É o amor pelaquilo, é você fazer, se entregar para fazer aquilo e, consequentemente, aquilo vai te proporcionar muito dinheiro. A mesma coisa, na minha opinião, são as turmas. Você tem que amar aquilo. Você tem que amar dar aula, você tem que amar ser professor. Porque quando você ama, você se preocupar com o seu aluno não vai ser pesado para você. Vai ser básico. Você vai ver aquilo como uma obrigação. Seu aluno faltou, e aí você está bem, aconteceu alguma coisa, você se preocupar em mandar um WhatsApp para ele, mandar uma mensagem para ele, se preocupando se ele está bem, se preocupando se acontecer alguma coisa, porque são esses detalhes que vão fazer você segurar o seu aluno. E olha, é aquilo, né? Quando você faz uma coisa bem feita, aquilo a pessoa divulga para uma ou duas pessoas. Agora, quando tu faz uma cagada, quando você é grosso, quando você é ignorante, são 5 pessoas, 10 pessoas. Só que é o seguinte, se cada pessoa que você tratar muito bem, cada aluno que você se preocupar, se ele falar isso para um e ele trazer um, pense quantos alunos você vai ter num espaço de 6 meses. Então, o relacionamento nesse sentido, principalmente extra-aula, ele é fundamental para que você tenha uma turma cheia. Exatamente. E até isso acontece muito em academia, o final que você falou, né? Tipo, tem academia que tem uma estrutura enorme, né? Que é muito linda. Tem academia que a estrutura é um pouco mais baixa. E, tipo assim, as pessoas, os profissionais de educação física, têm que entender que eles não dependem da academia para ter uma turma cheia. Tá? Não depende de estrutura para ter uma turma cheia. Eu dou aula em escola, tem várias academias aqui, né? Próximo, com estrutura fantástica, os meus alunos continuam comigo, né? Estou fazendo um desafio, é o quarto desafio. A maioria, tipo 99% das pessoas estão comigo até o quarto desafio, né? Isso tudo vem do que você acabou de falar. Relacionamento antes, durante, depois. Isso é muito importante. Você que está fazendo desafio, que não manda uma mensagem para o seu aluno e só responde ela, sei lá, seu aluno, a sua aluna, quando ela te chama no privado, cara, ele não vai ficar mais com você, sacou? Isso é mostrar importância, né? Isso é atendimento, realmente, quando você se preocupa com a pessoa. E isso que você falou em relação a cumprimentar todo mundo antes. Eu posso estar atrasado na minha aula presencial, posso estar atrasado. Eu só começo a minha aula depois que eu falar com todo mundo. Nem que eu estenda um pouco mais, mas isso faz uma diferença gigantesca, cara. Gigantesca. Rafael, mas você dá aula numa escola, não tem estrutura nenhuma, não tem nem água. Minhas alunas que levam a água lá. Não tem espelho, né, velho? Uma coisa, não tem nem espelho, né? Que, tipo assim, é quase que básico para uma aula, né? Não tem nem espelho, dá aula de frente, né? Aí um hackzinho que eu esqueci de comentar numa aula coletiva, né? Eu falei da galera que fica na frente, a galera que fica um pouco mais atrás. Algo muito importante que o professor pode fazer também para atender os alunos de forma informal, né? As pessoas que estão na frente, elas gostam muito de ser bem vistas, né? De se amostrarem assim, de forma tranquila, não dizendo que se amostrar é ruim, tá? Que as pessoas gostam muito de estar ali na frente. Volta e meia eu faço assim, a pessoa já sabe o treino, eu saio lá da frente e vou treinar com a galera lá de trás. Galera, puxa aqui o treino pra mim.
Aí eu vou lá atrás, eu não falo com a galera de trás, né? Eu só tô treinando com eles. Cara, isso faz uma diferença gigantesca, sacou? Então, eu lembrei disso agora e não queria deixar isso passar. Mas isso que você falou do relacionamento antes e durante, e depois cara, é muito Fundamental, top. né? Fundamental. Uma outra coisa que, cara, para mim também é fundamental para que as pessoas permaneçam nas aulas e para que elas tenham interesse nas suas aulas são os resultados que o professor entrega, né? Então, assim, isso era até uma coisa assim que me incomodava muito. Eu, por exemplo, eu era professor de dança e tal, professor de fit dance, professor de zumba. Cara, minhas turmas tinham 120 alunos, 110 alunos em uma turma. Tinha aluno pra caramba e tal. E graças a Deus eu desenvolvi técnicas que me ajudaram a ganhar muito dinheiro com isso e trabalhar bem pouco. Agora, sim, uma coisa que eu me incomodava. Eu falava, cara, eu sou profissional de educação física e, cara, eu não quero dar aula de dança a vida toda, né? Tipo assim, não tem nenhum problema nisso, mas era algo que me incomodava. Eu falava, não, eu sou profissional de educação física, eu quero entregar resultado para as pessoas. Eu sei tudo o que eu posso fazer, eu tenho todas as ferramentas necessárias para fazer as pessoas terem resultado. E aí foi um dos motivos também pelo qual eu criei o Hitbox. E assim, o professor que tem resultado, cara, se você faz uma pessoa emagrecer, é muito mais fácil que você alcance outras pessoas. Se você tem duas pessoas que emagreceram, um exemplo, se o professor trabalha com emagrecimento, né? Se você tem duas pessoas que emagreceram contigo, ainda mais. Três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas. Você tem foto disso? Se você tem vídeo dessas pessoas, isso convence muito mais pessoas. E assim, mas eu não tenho nenhum resultado, Raika. Eu não tenho resultado. Quando você não tem resultado, o que, que você tem que fazer? Você tem que usar a lógica. Então, por que se você tem resultado, por exemplo, hoje os coaches de hitbox já chegam aqui no hitbox, já tem 20 mil pessoas que já emagreceram. Ele pode pegar as fotos e falar, vem para aula de hitbox. Tem 1 milhão de depoimentos de aluno falando, eu emagreci com hitbox, foi assim, assado. Ele pode usar isso para divulgar as aulas deles. Agora, se você não tem resultado, sei lá, você dá aula de treinamento funcional, dá aula de personal, o que você faz? Você tem que convencer as pessoas pela lógica. Então, por que que as pessoas vão emagrecer treinando contigo? Você é professor de HIIT? Ela vai emagrecer porque o HIIT faz você acelerar a queima de gordura por até 48 horas, porque aumenta seu gasto calórico. Você vai fazer toda a explicação lógica para convencer as pessoas daquilo. E é uma das formas de você manter suas turmas cheias. Agora, nada se compara ao relacionamento, né? Nada se compara a você fazer as pessoas se sentirem bem, nada se compara a você, a pessoa ir na sua aula e falar, meu Deus, melhor aula da minha vida, melhor, meu Deus, eu esqueci tudo lá fora e eu estou aqui, isso aqui é muito prazeroso, eu quero estar aqui sempre. Isso, sem dúvida, tem um impacto muito maior, né? Ainda mais, assim, para quem quer trabalhar com resultado, para quem quer alcançar pessoas, cara, e o resultado, ele é uma consequência de toda essa abordagem que você faz, né? E que você pode dizer mais, assim, você hoje como Master Coach Hitbox, né? Rafael, para a galera que não sabe, Rafael, ele tem um contato direto com os nossos coaches líderes. Qual você acha assim, que é um dos maiores erros das pessoas hoje nesse sentido? Por que elas não têm turmas cheias? O que elas mais pecam hoje quando, além de não entender, às vezes, né, dos perfis, quais são os maiores erros dessa galera hoje? Então, eu acredito que a maioria das pessoas pecam justamente nessa questão, né, do relacionamento. E são três coisas que eu acho super importante de um professor ter e entender, que são coisas que a gente já comentou aqui, né? A primeira delas, que eu acredito que é o mais importante, que é tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, né? Você precisa entender muito bem isso, e é isso que vai garantir com que a pessoa se sinta bem. A outra coisa é a questão que a alegria, né,
alegria, o autoestima, sei lá, o carisma. Energia. Energia. A energia. Essa palavra que eu queria falar, energia, ela é contagiante. Cara, é contagiante. Se você for na sua aula e tá lá desmotivado, ninguém vai querer estar ali. Porque a alegria e energia é contagiante, né? Então isso é muito importante. Você vai dar aula que seja online, que seja presencial, a energia tem que estar lá em cima. Independente se você tem problema em casa, se você está passando por necessidade. Não, isso não pode afetar na tua vida profissional, porque com certeza vai afetar muito, né? Se você tiver mal de trazer isso para a tua aula. Então, a energia e a alegria é contagiante. Então, a energia tem que estar lá em cima. E a última coisa é resultado. Você precisa entregar resultado para os seus alunos, né? Como eu falei no início, tem pessoas que estão muito mais importando ali com os seus resultados, né? Que as pessoas vão ter, do que qualquer outra coisa. Então, essas 3 coisas são o ponto principal para você ter as suas turmas cheias. Tudo isso que a gente falou. Tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, energia e alegria é contagiante, a energia tem que estar lá em cima e entregar muito resultado. E Hitbox, a gente consegue fazer tudo isso, né? Graças a Deus. Não, massa. E assim, pra galera que às vezes não é do Hitbox, assim, que não é um coach Hitbox, velho, aqui a gente realmente se preocupa em passar isso para os professores, né? Que, cara, você precisa fazer algumas coisas, essas coisas são fundamentais para que você tenha o resultado desejado. Você está vacilando nisso e a gente não se preocupa aqui somente em vender um curso, né? A gente quer realmente que os professores se capacitem e que eles transformem também a vida dos alunos deles e que entreguem muito resultado, porque é a ideia final. Não adianta nada a gente só encher de professores aí para tudo que é lugar e as pessoas não terem transformação, que é o mais importante, né? Galera, que massa! Papo muito foda. Quer falar mais alguma coisa? É o que Não, só a questão do canal, né? Do Hitbox Leve. Caraca! Eu nunca vi isso na minha vida. Não é porque eu sou do Hitbox, mas se eu fosse, sei lá, da educação física, isso ia ser muito bacana. Eu não vejo um canal de YouTube que tem coisas relacionadas sobre profissional de educação física, exclusivo para mim. Cara, aquilo lá é fantástico. E é engraçado, galera, porque assim, isso eu tô falando como Master Coach, como Rafael profissional. E assim, todos os dias, quando a gente vai fazer curso, né, eu e o Raika, a gente está junto sempre, a gente vai fazer curso, ele dá treinamento, workshop, eu dou treinamento, workshop, toda vez que ele vai fazer alguma coisa, eu tô lá do lado dele para ouvir de novo. Toda vez que eu ouço a mesma coisa que ele falou lá, eu aprendo algo novo. Cara, isso é fantástico. É fantástico. E o canal lá do Hitbox Lab, caraca, todo dia eu tô lá de novo para aprender mais, para criar novas ideias e contribuir aí para os profissionais de educação física. Show, velho. Mano, tamo junto, velho. Muito foda a abordagem que tu fez hoje. Parabéns, galera. Acompanha o Rafael, profissional muito foda. A gente vai fazer mais lives aí no decorrer das semanas e vocês vão ver o quanto ele tem para contribuir para vocês, para mim, para nós. Porque, cara, é uma pessoa que tem uma bagagem muito boa. E se você colocar em prática tudo que a gente conversou hoje aqui, você pode ter certeza que, cara, sua vida profissional vai ser muito diferente. Então, ó, já segue o Instagram do Hitbox Lab. Se você tiver gostado dessa live, a gente vai disponibilizar ela no feed. Já comenta aí o nome de uns 2 amigos seus, que seja estudante de educação física, que seja formado em educação física, para eles assistirem também. E acompanha o nosso canal no YouTube, Laboratório Hitbox. Porque lá toda semana a gente posta um vídeo novo, a gente disponibiliza as lives lá, única e exclusivamente para ajudar você, profissional de educação física, a trabalhar menos e a receber melhor, a fazer o que você faz com mais alegria, com mais vontade, de forma com que você seja mais bem recompensado por isso. Então, quarta-feira que vem tem mais uma live aqui e eu aguardo todos vocês. Quer fazer alguma consideração final aí, men? Tamo junto, que Hitbox é pau. Tamo junto. Deixa eu ativar os comentários aqui, né, velho? Eu esqueci que eu tinha desativado. Já vou encerrar a live. Em 5 minutos vou encerrar a live. Mas, galera,
Muito obrigado a todos vocês que compareceram. Espero que a gente tenha contribuído. E, cara, pode ter certeza que se você entender o perfil dos seus alunos, entender que os seus alunos não são todos iguais, se você entender que o relacionamento que você conquista o aluno é principalmente fora da sua aula, se você entender que você precisa fazer, que não é só você fazer um curso, chegar lá e ministrar sua aula para ter uma turma cheia, cara, tu vai bombar, vai explodir. E nas próximas lives vocês vão entendendo melhor, a gente vai passando algumas outras técnicas, vamos fazendo algumas outras abordagens que com certeza vão ajudar vocês ainda mais aí profissionalmente. Se deixasse, a gente ia aqui até depois da manhã, né? Tá doido, tem umas 10 coisas aqui ainda que dá para falar, mas não tem tempo porque a live já vai encerrar. Mas semana que vem tem mais e a gente aguarda todos vocês. Não esquece, velho, envia essa live, a gente vai postar no feed. Vai lá no comentário da live, coloca lá o que você achou, marca um amigo seu que é profissional de educação física, porque eu tenho certeza que esse conteúdo e os conteúdos que virão vão ajudar muito todos eles. Então já comenta aqui no feed quando a gente publicar o que você achou e divulga isso também para os seus amigos. Fechou? Tamo junto, man. Tamo junto. Um abraço. Vamos almoçar. Tu tá distante pra caramba de mim aqui, né? Vamos almoçar. Galera, fica com Deus. Um abraço a todos vocês. Beijo no coração. Coloque isso em prática e semana que vem, quarta-feira que vem, estamos aqui de novo. Beijo, fiquem com Deus. Falou, man. Valeu, man. Meu povo, é isso. Fiquem com Deus. Tamo junto. Se inscreve lá no canal, Laboratório Hitbox. Segue aqui no Instagram, Hitbox Lab. Marca os seus amigos no comentário e tamo junto. Fechou? Beijão, fiquem com Deus. Boris!